Muito boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Jordão. Estamos na nossa sétima webinar. Hoje o tema que nós vamos debater aqui está relacionado então com as ordens de serviço e com o seu processamento em termos de mecânico a aceder ao painel da própria ordem de serviço para conseguir aceder e verificar que intervenções, que artigos é que vai colocar, que artigos é que vai aplicar no carro, o tempo, a contagem do tempo, e aqui há algumas funcionalidades novas que nós trouxemos aqui para o Office Gest, ok? Penso que foi na penúltima webinar, já foi retratada aqui a questão dos processos do Crion. Hoje aquilo que nós vamos falar está relacionado para quem tem o Crion ativo, ok? Para quem tem o Crion na sua plataforma e para quem não tem o Crion na sua plataforma, ou seja, só para quem tem o menu oficinas, ok? Onde podem estruturar as ordens de serviço. Bom, relativamente aqui às ordens de serviço, quem utiliza o Crion através dos processos pode gerar essa ordem de serviço. Quem não utiliza os processos e quem não utiliza o Crion, quem só tem o módulo das oficinas, pode gerar uma nova ordem de serviço através deste menu. O procedimento aqui é introduzir a matrícula desejada. Caso a matrícula não esteja criada, ele poderá e vai pedir para que seja feita a procura automática dessa matrícula de forma a encontrar a viatura desejada, adicionar o proprietário e a entidade a faturar, tem sempre a possibilidade de criar um novo cliente na emissão da ordem de serviço, definir que intervenções é que vão fazer, ok? Caso já tenham essa informação. Caso não tenham essa informação, existe a possibilidade de, depois de finalizada a ordem de serviço, conseguirem definir que intervenções é que vão fazer. Okay? Aqui, as intervenções normalmente são criadas por vocês, ou seja, neste botão mais conseguem criar uma nova intervenção, definir aqui que intervenção é que vão fazer. Okay? Podemos pôr aqui alinhamento de direção, por exemplo. O tempo previsto que vocês vão demorar, okay? E o valor de sem IVA por hora desta intervenção. Caso não tenha um valor introduzido aqui na intervenção, ele vai sempre buscar o preço que custa a mão de obra, que é utilizado então para faturar estas tarefas que vocês estão aqui a selecionar. Okay? Fazemos gravar, a intervenção fica gravada no sistema e fica adicionada então à ordem de serviço que estamos a criar para esta viatura. Podemos adicionar um mecânico a esta ordem de serviço, ou seja, o que vai acontecer aqui é que sempre que eu adicionar uma viatura a um mecânico, esse mecânico vai ter essa ordem de serviço, eu posso pôr aqui o meu nome e já vamos explorar isso, vai ter sempre essa ordem de serviço disponível no painel dos mecânicos com uma estrela em que está a realçar que aquela ordem de serviço lhe está atribuída. Okay? Podemos definir data de recepção, entrega prevista, os quilómetros atuais, é sempre obrigatório colocar os quilómetros atuais da viatura, e depois de definir as intervenções, passamos ao separador dos artigos, e eu aqui vou dizer que artigos é que eu vou aplicar então na minha viatura. Okay? Bom, podemos utilizar aqui um artigo teste, só para fecharmos aqui a parte da criação da ordem de serviço. Podemos ainda, e isto é importante e vamos falar já nisto quando eu finalizar aqui esta ordem de serviço. Podemos adicionar aqui ainda observações, ok? Qualquer observação, uma indicação do cliente pode ser registada aqui, pode ser registada também uma observação no mecânico para ele, por exemplo, ter cuidado com todo, ok? Podemos definir aqui os riscos e as moças e o nível de combustível da viatura, ok? E fechando aqui esta parte, só teria que fazer o guardar e finalizar, ok? A ordem de serviço aqui fica emitida. Quem faz a emissão das ordens de serviço através dos processos do Crion vem parar, ou vem ter aqui, ok, a ordem de serviço que está no estado em espera.
o que é que nós fizemos e o que é que está disponibilizado nesta nova versão também do Office Gest. Existe a possibilidade, numa fatura fornecedor, eu definir uma peça, ok? Ou por peça, por assim dizer, eu consigo definir que peça é que vai para que carro, ok? Ou seja, eu vou criar aqui uma fatura fornecedor muito rapidamente, vou colocar aqui um artigo muito rapidamente, podemos pôr aqui umas pastilhas, por exemplo, e eu para estas pastilhas tenho aqui a coluna da matrícula e eu posso atribuir aqui a minha viatura, ok? Atribuindo aqui a minha viatura e fazendo guardar e finalizar, vou só colocar aqui o número do fornecedor, que é sempre obrigatório, o documento fica lançado. O que é que vai acontecer? Eu, na minha ordem de serviço, já tendo adquirido a peça e tendo lançado esta peça na minha fatura fornecedor, eu consigo vir à ordem de serviço e no botão que eu tenho aqui junto do copiar para, ou seja, no botão compras, eu consigo ir buscar, ok, as pastilhas que neste caso já estão e foram lançadas na fatura fornecedor e estavam associadas a esta viatura, ok? Posso simplesmente associar, ok? Adicionar este artigo, ou seja, posso associar ao artigo que já está ou adicionar o artigo, fecho, e o artigo fica lançado então aqui como os artigos extra. Okay? Bom, isto foi uma das novas funcionalidades que estão disponíveis aqui nas ordens de serviço. Outra das questões, e para as empresas que utilizam o Carion, nos processos, okay, pode acontecer uma ordem de serviço depois de estar emitida, necessitar, por assim dizer, de ser orçamentado ou acrescentar mais alguma peça através do próprio processo, ok? O que é que podem fazer? Dentro do próprio processo, okay, conseguem adicionar sempre peças e retirar peças e gerar um orçamento dessa mesma peça, ok? O que vai acontecer é que eu, quando gerar esse orçamento desse processo para aquela ordem de serviço, eu consigo, na minha ordem de serviço que já está criada, ok? Consigo simplesmente adicionar ou associar esse orçamento. Ou seja, eu posso vir aos artigos extra, associar o orçamento, ok? E aqui escolher o orçamento que foi gerado através do processo, ok? Automaticamente, as peças que eu tenho no processo que ainda não constavam na ordem de serviço, passam para a ordem de serviço através do orçamento, ok? Pronto. De seguida, visto que a ordem de serviço já está em espera, eu vou abrir agora aqui o painel dos mecânicos, ok? Importante realçar, nós colocamos aqui uma observação no mecânico na criação da ordem de serviço. Eu vou abrir aqui o painel do mecânico. Okay. O painel do mecânico, cada mecânico terá, os mecânicos terão acesso ao painel, ok? A ideia passa por, dentro, num computador que está disponibilizado para os próprios mecânicos, eles conseguirem aceder à parte do mecânico. Aqui irão colocar um utilizador e uma password que será geral, ok? Que podem colocar no início do dia e o painel que vai estar disponível será este, ok? Aqui o próprio mecânico o que pode fazer é selecionar a sua pessoa, colocar o seu PIN, dar a entrada e depois de dar a entrada já vai ter então aqui acesso a todas as ordens de serviço que estão emitidas, inclusive a ordem de serviço que nós criamos, ok, está aqui realçada de que esta ordem de serviço, neste caso, está atribuída a mim, ok? Eu posso abrir, ok, e eu aqui já sei o que é que eu tenho para fazer, as tarefas que eu tenho para fazer, os artigos que eu vou colocar, o artigo extra, que foi aquele em que eu puxei através da fatura fornecedor, e se eu verificar e se começar a iniciar o tempo, ok, eu já tenho aqui nas minhas observações de mecânico aquilo que foi dito ou que foi introduzido na criação da ordem de serviço, ok? O objetivo aqui é simples, o tempo está a ser contabilizado, o mecânico vai fazer a reparação, assim que estiver terminada, basta ir picando todos os artigos e intervenções que foram feitos.
ok? Existe a possibilidade de, se por acaso existir uma peça que esteja introduzida na ordem de serviço e que ainda não esteja disponível na oficina, ok? Existe a possibilidade de pedir para aguardar a peça do carro. A partir do momento em que eu seleciono aguardar a peça do carro, num painel que as oficinas poderão ter na parte oficinal, irá estar aqui discriminado, então, realçar que aquela ordem de serviço tem uma peça em espera, ok? O próprio mecânico pode introduzir uma observação do mecânico para que na gestão a peça seja encomendada e seja introduzida. Assim que a peça for introduzida, vou só colocar aqui, vou entrar aqui na outra parte da gestão. Ou seja, quando eu já tiver então a peça e ela já estiver habitada aqui na ordem de serviço, a ordem de serviço não estará em espera, neste momento ela está em execução, ok? O meu mecânico está a trabalhar nela, não consigo saber que está em execução, consigo saber o estado dos mecânicos, quem é que está a trabalhar, onde é que está a trabalhar, há quanto tempo é que está a trabalhar, ok? Eu aqui vou abrir então a ordem de serviço em causa que está em execução, ok? Eu aqui sei que a peça está a guardar, neste caso estava a guardar peças do carro. Se eu já tiver introduzido a peça, posso retirar, guarda. O mecânico no painel já vai verificar que a peça já não está em espera, já existe peça, então pode dar continuidade e assim fechar a ordem de serviço através do painel dos mecânicos. Okay? Importante aqui uma informação. Conseguem ter um mecânico a trabalhar numa única só viatura, ok? Não há possibilidade de ter um mecânico a contabilizar tempo em duas viaturas diferentes. Ao contrário, ou seja, ter dois mecânicos na mesma viatura. Conseguem ter dois, conseguem ter três, o tempo é contabilizado por cada um, ok? Eu vou abrir então aqui o painel, vou finalizar a ordem de serviço, o terminar trabalho iria voltar, eu iria colocar novamente a ordem de serviço no estado em espera, ok? Eu neste caso vou finalizar a ordem de serviço, ok? Ela desaparece aqui do meu painel dos mecânicos. E, a partir de agora, na minha ordem de serviço, eu deixo de ter a viatura em estado de execução e passo a ter a viatura no estado fechado, ok? Aqui a ordem de serviço está pronta para ser faturada. Agora, os artigos já vão estar prontos para ser faturados, quer o teste que foi introduzido na criação da ordem de serviço, quer o artigo que foi adicionado posteriormente. Para eu poder faturar as minhas intervenções, existem e tenho duas opções. Ou fazer essa faturação de forma agrupada, ou fazer a faturação das intervenções separadamente. Qual é a diferença uma da outra? Agrupado vai criar um único artigo de mão de obra e vai introduzir todo o tempo que estava previsto para ser faturado, ok? Atenção que quando fatura uma ordem de serviço, ele não finaliza essa fatura. A única coisa que vai fazer é passar a fatura para uma fatura rascunho, onde vos vai permitir depois alterar qualquer preço, qualquer quantidade, acrescentar desconto, acrescentar mais algum artigo, ou seja, a fatura fica editável, ok? Não fica impressa, mas fica editável. Bom, posso faturar agrupado então por um artigo de mão de obra, ou posso faturar separadamente. Ele aqui praticamente vai puxar para a fatura todas as intervenções pelo artigo mão de obra separadamente, com a descrição de cada intervenção. Ou seja, eu aqui teria, se eu fizesse faturar separado e passasse para uma fatura recibo, eu teria aqui a indicação, então, do meu artigo de mão de obra que eu utilizo para faturar o serviço, ok? Com a descrição daquela intervenção, neste caso, o alinhamento de direção, ok? Como tinha dito, é criado um rascunho, ok? Podem editar, podem acrescentar artigos, podem alterar preços. Aqui, o artigo mão de obra tinha meia hora de tempo previsto, é esse o tempo que ele vai colocar na fatura, apesar de que sempre que vocês carregam em faturar, ele vai vos dizer qual foi o tempo real de reparação da viatura, e eu aqui posso editar para o tempo que eu pretender, ok?
faço terminar. Ok, isto é um artigo que tem número de série aqui. Faço terminar, escolho o modo de pagamento, ou vários modos de pagamento, e finalizo o documento, fica faturada aquela ordem de serviço. Ok? Em termos de relatórios, vocês conseguem também ter aqui acesso, e eu acho muito interessante aqui, o relatório nas oficinas, relatório de tempos e relatório horas por mecânico. Ok? Vamos falar aqui muito rapidamente, que depois também tenho outra informação que gostava de vos indicar. Pronto, aqui as horas por mecânico, qual é a informação que vos vai dar? Praticamente vai-vos dar todas as picagens, quer de entrada, quer de saída, do vosso mecânico ou dos vossos mecânicos, ou até mesmo o tempo total de reparação ou de reparações de viatura, do registro da mão de obra, okay? Da contabilização do tempo de mão de obra, ou a contabilização do tempo de realização de tarefas. Porque no painel do mecânico existe a possibilidade de vocês adicionarem tarefas ao painel. Ou seja, se eu descer aqui tudo para baixo, eu tenho aqui um conjunto de tarefas que são escolhidas e são criadas por mim, ok? Onde eu posso dizer, limpar a oficina, ok? O tempo vai começar a ser contabilizado para a limpeza da oficina, para a realização de tarefa. Assim que eu terminar, basta finalizar. Posso registrar observações ou não, não é necessário, ok? Não é obrigatório, não é culpa obrigatório. E depois, no meu registro aqui, ou no meu relatório de horas por mecânico, eu consigo tirar um relatório em que me vai dizer qual foi o tempo que foi gasto para a reparação da viatura através da ordem de serviço. Eu sei que foi iniciado entre as 8h40, saiu às 18h43, portanto tive aqui um total de 2 minutos para a viatura 24p76. E o total de tarefas de mecânico, que neste caso foi a limpar a oficina, nem cheguei a estar um minuto, não foi contabilizado aqui tempo nenhum, e depois vamos ter aqui o somatório. Então é importante perceber aqui, se calhar num dia que tem 8 horas de trabalho, porque é que o meu mecânico no total de mão de obra, mais tarefas de mecânico, mais as tarefas, ok, mão de obra mecânica mais as tarefas, tem só 3, 4 horas, ok? Pronto, é uma boa análise que pode ser feita aqui. Outro dos relatórios que eu acho bastante interessante é este relatório que temos. Se filtrarmos aqui pelo colaborador, neste caso Pedro Jordão, aqui está. Okay. Eu tenho aqui a nossa ordem de serviço, eu vou imprimir só para visualizarmos o que é que vai aparecer, ou seja, praticamente aqui vai-me dar a informação de que ordem de serviço é que estamos a falar, qual é a viatura, em que estado é que se encontra essa ordem de serviço, diz-me também qual foi o mecânico que fez a reparação. Se tivesse 2 ou 3 mecânicos diferentes na mesma viatura, iriam aparecer aqui também os seus nomes, ok? Qual era o tempo previsto e o custo previsto para a reparação desta viatura, o tempo que foi efetivamente gasto e o custo, neste caso, há de ser o custo, o valor de custo do artigo de mão de obra que vocês tiverem associado, e qual foi o tempo que foi faturado, ok? E vai-vos dar a diferença entre o valor faturado e o custo real daquela ordem de serviço, e estamos a falar aqui em artigos, em artigo de mão de obra, ok? Em serviços, não em peças. Depois, outra das coisas que foi feito, que também penso que poderá ser bastante interessante e poderá ser utilizado, dentro de cada plataforma, existe a possibilidade de definir um objetivo mensal, ok? Existe a possibilidade de definir um objetivo mensal para a empresa, ok? Por mês, neste caso. Eu venho aqui ao definir critério e eu tenho aqui, então, o objetivo mensal da empresa, em que eu posso definir um valor por mês para atingir na minha faturação e posso, e vou aqui abrir novamente o painel dos mecânicos, definir, por exemplo, objetivos de mão de obra por colaborador. O que é que isto quer dizer? Muitas das empresas e muitas oficinas têm dificuldade em começar a utilizar este painel dos mecânicos porque os mecânicos não gostam,
dá trabalho registar este tempo, pronto, não querem ser controlados, também acontece, e sou sincero, neste caso, penso que seja uma das coisas mais difíceis de implementar numa oficina, é o registro de tempos para os mecânicos. Pronto, existe a possibilidade de vocês definirem um objetivo de mão de obra por colaborador, ok? E eles, dentro do seu painel, têm acesso a este botão de este é o de tempos, tem aqui o botão de objetivos, onde eles conseguem ver os objetivos de mão de obra. Okay? O que é que está a ser feito aqui? Eu posso chegar aqui então ao colaborador, por exemplo, Pedro Jordão, posso dizer que ele vai ter um objetivo de 700, ou, por exemplo, de 1.500 euros, okay? Ele tem um objetivo de 1.500 euros por mês de mão de obra. A partir do momento em que eu definir aqui esse valor, o meu mecânico, o Pedro Jordão, conseguirá ver qual é o seu objetivo de mão de obra por mês. Okay? Isto nunca vai aparecer valores, vai aparecer sempre em percentagem. E aqui permite ao mecânico acompanhar que reparações é que foram feitas por ele que já foram faturadas. Okay? Com um prémio de produtividade, vamos imaginar, se o teu objetivo for atingido de mão de obra, neste mês tens um prémio de produtividade de X, ok? É completamente diferente a forma como o mecânico olha para o painel, ok? Propondo este prémio de produtividade do que este painel vai estar aqui para vos controlar o tempo, ok? Aqui praticamente o que é que vai acontecer? Vai pegar, o que está a ser feito é a ordem de serviço que foi ou que está a ser faturada, vai ser validado que aquele artigo mão de obra, se tiver, vamos imaginar, ainda agora a ordem de serviço que foi feita por mim, como fui uma única pessoa, todo o valor daquele artigo mão de obra que foi faturado vai ser acrescentado a este mapa, a este gráfico, ok? Ele vai começar a avançar em percentagem conforme aquilo que foi faturado para o cliente. Agora, podem perguntar também, e se a ordem de serviço tivesse sido feita por 2 mecânicos? Iria fazer a percentagem, ou seja, a percentagem do objetivo de mão de obra iria ser distribuída proporcionalmente conforme a percentagem ou conforme o tempo que cada mecânico teve a trabalhar na ordem de serviço. Ou seja, se eu tivesse a fazer uma ordem de serviço em que demorou 1 hora, eu tive meia hora e outro colega meu teve outra meia hora, se eu faturasse 20 euros deste serviço, 10 iriam para o meu gráfico e 10 iriam para o gráfico do outro colega. Ok? Pronto. Isto é uma das possibilidades para começarem a utilizar o painel dos mecânicos. Okay? Podem vir a ganhar muito com isto, até porque é completamente diferente a produtividade de um colaborador existindo um prémio de produtividade ou não existindo prémio de produtividade. Okay? Relativamente, vou aqui novamente à parte da gestão. Relativamente aqui às oficinas, o processo é este. Através do Crione funciona tudo exatamente da mesma forma, ok? Bom, isto também era um pouco mais redirecionado para oficinas que não tinham acesso ao Crione, visto que essa formação ou essa webinar já foi feita na webinar, penso que número 5, está disponibilizada também na nossa página e no YouTube, ok? No separador ajuda, vocês têm aqui a parte, o botão do suporte, ok? Muitas vezes há pessoas que fazem pedidos ou por telefone ou pelo próprio e-mail, podem fazer por aqui e é mais interessante fazermos por aqui. Isto porquê? A partir do momento em que fazem um novo pedido, é gerado um ticket, ok? Eu aqui posso dizer, colocar aqui teste, o corpo da mensagem, qual é a situação que eu tenho em causa, ok? Para que departamento é que eu vou enviar este pedido. Faço enviar, ok? Vocês conseguem sempre acompanhar o estado do ticket, ok? Conseguem sempre saber, ter o acesso a todo o histórico, ou seja, neste momento eu tenho aqui o ticket, sei quem é que o pediu, ok? Quem é que fez esse pedido, ou seja, nós sabemos a quem nos redirecionar neste caso e para falar com quem, sei qual é o estado do ticket, qual é o número de mensagens, qual foi a data da última alteração, e se carregar então aqui consigo sempre saber, ok, toda a informação desse ticket.